Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele. Hoje muito feliz porque estamos trazendo aqui o desfecho do nosso especial sobre as igrejas apocalípticas. Hoje nós chegamos à igreja de Laodiceia, a última igreja que fecham as 7 igrejas da Ásia, onde foram enviadas as cartas que Jesus manda que seu servo João escreva e envie para cada uma dessas igrejas. E hoje nós chegamos ao final desse especial. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, estão todos catalogados aí no canal para ficar mais fácil de identificar, cada um ali com o seu nome. E hoje chegamos à 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Então, sem perder tempo, vamos direto lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos agora ler o que diz a carta à igreja de Laodiceia e depois vamos fazer algumas observações sobre essa carta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então vamos trazer aqui algumas observações interessantes sobre essa carta. Vamos começar aqui a respeito de que Jesus ele vai ali trazer o relato dele, né? A maneira como ele enxerga a igreja de Laodiceia naquele tempo. Ele vai dizer para eles o seguinte: eu conheço as suas obras, de que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Essa é a primeira repreensão que Jesus vai fazer aos crentes da igreja em Laodiceia. Esse termo que Jesus vai usar, que eles eram mornos, né? Porque eles não eram nem quentes, ou seja, fervorosos, e nem frios, como quem não quer saber de Deus. Eles estavam ali no meio do caminho. E Jesus chega ao ponto de dizer: quem dera que vocês fossem ou quentes ou até frios. Porque o sentido ali daquela mornidão, o sentido que Jesus está falando, quem dera até mesmo que eles fossem frios, é tipo assim: quem dera que vocês saíssem de cima do muro, ainda que fosse para o lado de fora da igreja de Deus. Quem dera que vocês fossem quentes, fervorosos, cheios de paixão, de amor e de obras e de empenho. Quem dera que vocês fossem quentes. Mas por outro lado também, quem dera que vocês fossem logo frios. Já mostra logo o que vocês são. Vocês não querem saber de Deus, não querem saber de mim, não querem saber da palavra, não querem saber da igreja. Então que cada um vá logo viver a sua vida da maneira que quiser. Quem dera também que vocês fossem frios, mas não.
Vocês estão ali no meio do caminho. Vocês estão em cima do muro, nem para cá e nem para lá. Vocês não esfriaram totalmente, mas estão longe de serem quentes e fervorosos. Estão ali naquela coisa mais ou menos, tanto faz como tanto fez. Não se empenham, mas também não larga logo o barco. Então vocês estão ali no meio do caminho. Vocês nem entram nem saem. Então vocês estão mornos. Existe uma interpretação de que ali na localidade da Laodiceia existiam fontes termais, aonde existiam ali águas mornas. Existe também essa interpretação para esse lado mais, digamos, figurado, de que ali existiam essas fontes termais. E existem também algumas informações que em cidades muito próximas ali da Laodiceia, uma eu esqueci o nome, a outra eu acho que fica ali para perto de Colossos. Então existiam também fontes de água quente, que eram usadas como fontes medicinais, na outra cidade, fontes de águas frias, refrescantes. E a Laodiceia ficava ali, próxima a essas outras cidades. Existem essas interpretações também. Mas o mais importante até do que essas fontes termais de águas mornas, o mais importante é a interpretação espiritual. Afinal de contas, quem está trazendo esse relato na carta é Jesus. João está escrevendo, mas as palavras são de Jesus. Em toda a carta, no início, Jesus se apresenta. Para Laodiceia, ele vai se apresentar dizendo o seguinte: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus ele vai sempre se apresentando no início das cartas. Então a interpretação mais relevante que nós temos que ter é a interpretação espiritual. O que Jesus quer dizer quando ele chama aquela igreja da Laodiceia de morna? Quando você chega para uma pessoa e você ouve falar, nossa, o fulano é morno, o fulano é uma pessoa morna, o trabalho que ele faz é morno, o empenho dele é morno. Você consegue entender com poucas palavras que aquela pessoa é mais ou menos. Nem é muito ruim o trabalho que ela faz, o empenho dela. Ela faz alguma coisa, mas está longe de ser bom. Então ela está ali no meio do caminho. Ou, em outras palavras, em cima do muro. Nem lá nem cá. É muito perigoso uma pessoa que está em cima do muro, porque você não sabe o que esperar dela. É claro que quando se fala de Jesus, ele sabe exatamente o que esperar de nós, ele sabe o que nós vamos fazer antes de nós mesmos sabermos. Mas num contexto geral, uma pessoa em cima do muro, uma pessoa morna, nem lá nem cá, é uma pessoa que não se pode confiar muito. Porque a pessoa que está em cima do muro, a qualquer momento ela pode cair para cá ou para lá. Então ela pode cair para o seu lado, para o seu time, mas ela também pode cair para o lado de lá, para o time rival. É uma pessoa em cima do muro, uma pessoa que não se posiciona muito. Ela nem fecha contigo, mas também ela nem confirma que está com o teu oponente. Ela está ali, no meio do caminho. Trazendo para essa linguagem de mornidão espiritual, é aquela pessoa, isso eu estou falando de um indivíduo, para ficar mais fácil da gente visualizar. Jesus está falando de uma igreja, ele está falando no plural, ele está falando de indivíduos. Então, quando falamos nessa mornidão ali espiritual de um indivíduo, nós entendemos ali o perigo daquela pessoa a qualquer momento e por qualquer motivo, ainda que seja pequeno e muito raso, ela cair fora, abandonar a fé.
ela já não está quente, ela não está com aquele fervor que a fé traz para aquele adorador. Ela está longe de estar nesse nível fervoroso. E ao mesmo tempo, ela também não abandonou a fé ainda. Então ela também não está fria, mas ela está morna. E uma água, para ela ficar fria, ela não vai do estágio de quente a frio diretamente. Ela passa pelo estágio da mornidão, ela fica morna. Antes de esfriar completamente, ela fica morna. Isso é algo muito perigoso. Porque se você está quente, até você esfriar, vai levar um tempo, você tem uma margem de segurança. Mas se você já estiver morno, é de se preocupar, porque o próximo estágio daquilo que está morno é ficar frio. Isso é algo perigoso para um cristão. Isso é algo perigoso na nossa vida espiritual. Se você está quente, se você está fervoroso na fé, então você ainda tem mais uma margem para que você consiga ficar afastado dessa frieza espiritual, porque você está quente, você está fervoroso. Mas se você já passou do nível de quente e você entrou no estágio de mornidão, você está morno. Você já não tem mais aquele fervor do começo, agora você está morno. Isso é algo preocupante, porque o próximo estágio é esfriar completamente. E Jesus vai trazer essa repreensão. Quem deras se fosses frio ou quente. Aí Jesus vai falar, porque você não é frio nem quente, mas morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que expressão pesada. Na carta anterior que vimos ontem, Jesus ele vai ali demonstrar o amor dele por aquela igreja, ele vai trazer elogios pela igreja anterior que nós vimos ontem, a igreja da Filadélfia. Se você não assistiu o vídeo, vale a pena você assistir. Hoje, na igreja de Laodiceia que estamos vendo, Jesus ele vai chegar a esse ponto de dizer, porque você não é nem quente nem frio, porque você não está posicionado, porque você está em cima do muro, no meio do caminho, porque você está morno. Eu estou a ponto de te vomitar da boca. Existem algumas interpretações que eu não posso afirmar porque são especulações de que essas águas termais dessas fontes da Laodiceia, por muitos visitantes, peregrinos que passavam por ali, aquela quantidade de pessoas, e já vamos saber por que Laodiceia era um lugar que passava bastante gente, tem a ver também com aquilo que está escrito aqui na carta. Então, algumas interpretações sugerem que aquelas águas elas eram colocadas na boca pelos visitantes ali para poderem beber, e quando eles sentiam que a água era morna, vindos da viagem, cansados, esperando se refrescar, sentiam que eram mornas, então eles cuspiam aquela água de nojo e a ponto da água acabar ficando suja. Isso é uma especulação, tá? Não tem ali um embasamento que eu possa afirmar que há veracidade nesses relatos. Mas como toda história tem relatos, então fica mais um relato, mais uma interpretação. Fato é que nós vomitamos ou aquilo que nos causa um nojo, malgeriza, botou na boca, deu um nojo, você vomita, ou aquilo que nos faz mal. De um lado ou de outro, Jesus está demonstrando que aquela situação morna, aquela mornidão daqueles crentes estavam causando nele um desconforto, a ponto dele querer vomitá-los. Isso é algo que todos nós cristãos precisamos evitar. Esfriar completamente
e ficar mornos, porque como acabamos aqui de concluir juntos, para que uma água quente passe a ficar fria, ela não vai de um ponto a outro direto. Ela passa pelo estágio de morna. Então, se você percebe que na vida espiritual você está morno, é algo preocupante. A gente às vezes só pensa que aquela pessoa que está fria é que está em perigo. A pessoa que está morna também está. Porque o próximo estágio dela, se ela não esquentar novamente, é esfriar completamente. Aí Jesus, depois dessa repreensão, a primeira repreensão, ele vai dizer qual é o comportamento que a igreja de Laodiceia costuma ter. Aí ele fala: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A igreja tinha uma arrogância e um orgulho. Estou rico, abastado, tenho o que eu quero, não preciso de nada. E nós sabemos que o ser humano precisa de Deus. Ricos, milionários, bilionários, poderosos, reis, sheiks, presidentes, todos precisam de Deus. Até os ateus, que não acreditam que Deus existe. Até eles precisam de Deus. E a igreja de Laodiceia estava vivendo essa mornidão espiritual e essa arrogância material. Tenho dinheiro, sou rico, não preciso de nada nem de ninguém. Isso nos mostra uma ligação. O empobrecimento espiritual e a supervalorização dos bens materiais. Não há pecado na riqueza material. Há pecado na adoração às riquezas materiais. Outro ponto aqui que Jesus vai continuar e vai falar: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está dizendo que a igreja estava tão alheia à espiritualidade que ela não percebia, ela não sabia que, na verdade, ela era infeliz, porque a felicidade não consiste nos bens materiais. Os bens materiais, eles são uma ferramenta que podem trazer a manutenção de coisas importantes na nossa vida, e uma vez que essas coisas importantes estão em dia, aí isso pode sim nos gerar alegria. Se você consegue pagar as suas contas em dia, se você consegue comprar medicamentos, pagar um plano de saúde, se você consegue trazer um conforto para sua família, através do bem material, do dinheiro, essas coisas que estão em dia, elas geram sim uma sensação de felicidade, mas não é o dinheiro diretamente, ele sozinho por si só, que gera em nós a felicidade. Então Jesus vai falar: vocês nem sabem que vocês são infelizes. E ele vai falar coisas interessantes aqui, que nós vamos aqui entender, e o porquê que também Laodiceia era um lugar onde transitavam bastante peregrinos, bastante estrangeiros. Jesus vai falar que aquela igreja era miserável, pobre, cega e nu. Nós vamos entender o porquê, mas primeiro nós vamos ler esse desfecho que ele vai trazer junto a essas informações. Ele vai continuar falando assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio
para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus vai falar: compre de mim ouro refinado, para que você realmente seja rico. Compre de mim roupa, para que você esconda a sua nudez e não passe vergonha. E compre de mim colírio, para que você unja os seus olhos e consiga enxergar. Laodiceia era um importante centro comercial, centro têxtil e centro medicinal. Olha como a sabedoria do alto, a sabedoria divina, ela se reporta à realidade que o ser humano está inserida. Jesus fala numa linguagem que o ser humano pode compreender. É claro que enquanto Jesus esteve aqui na Terra com o seu ministério, ele usou muitas parábolas, historinhas, para ilustrar os ensinamentos que ele queria dar. E muitas pessoas não entendiam, mas entender aquilo que Deus fala não depende de uma inteligência cognitiva, depende muito do seu nível de espiritualidade. Quanto mais você busca se aprofundar nas coisas de Deus, mais capacitado Ele te torna e você compreende melhor as coisas de Deus. Então eu busco me aproximar das coisas de Deus. Então Deus me torna apto a conhecer e a entender mais as coisas de Deus. Tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Então, Jesus aqui ele está falando: compre de mim ouro refinado, aquilo que de fato é rico, aquilo que de fato vai trazer para você um enriquecimento espiritual. Compre de mim ouro refinado, passado pelo fogo, a santificação. Passar pelo fogo na linguagem espiritual, isso nos remete a purificar, tirar as impurezas, santificar. Então Jesus está falando: venha até mim para que você seja purificado, santificado. Como o ouro que passa pelo fogo vai tirando suas impurezas, porque vocês estão impuros, vocês estão mornos, precisam passar pelo fogo. Tem mais essa referência. Vocês estão mornos e precisam ser aquecidos novamente. Precisam passar pelo fogo novamente. Precisam ser livrados, libertos dessas impurezas espirituais, precisam ser purificados pelo fogo. Outro ponto que Jesus vai falar: vestiduras brancas para que vocês se vistam, as novas vestes brancas, como nós já aprendemos aqui. As vestiduras que nos representam a pureza, a santificação, as vestes brancas que nós recebemos depois que Deus nos purificou, nos lavou, nos remiu dos nossos pecados. Nós temos vestes brancas e precisamos manter as nossas vestes brancas, porque nós habitaremos no santuário de Deus, no santuário celestial, com vestes limpas, sem manchas, sem impurezas. Então Jesus ele faz aqui também uma ligação. Laodiceia era um grande centro têxtil. Eles fabricavam lá uma lã preta, é uma lã rara, que a maioria das lãs que nós vemos nas ovelhas, nos cordeiros, nos novilhos, melhor dizendo, é uma lã branca, às vezes até uma lã mais bege, né?
Tem algumas assim meio amarronzadas, mas lá eles fabricavam uma lã negra. Então ali era também um centro têxtil que fabricava-se tecidos, além de ser também um centro comercial. Ali tinha também um banco central ali na cidade, e também um centro medicinal, porque além dessas fontes termais, dessas fontes de águas mornas que se referem ali na cidade da Laodiceia, que eram usadas como águas medicinais, tinha também ali uma escola de medicina, aonde se relata que eram fabricados ali colírios oculares, colírios para os olhos. E Jesus, o que ele vai falar depois das vestiduras brancas? Ele vai falar colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vocês estão cegos, vocês estão aí todos vaidosos, com sua riqueza material, achando que vocês têm tudo, não precisam de nada e nem de ninguém, acreditando que vocês são autossuficientes, que vocês se bastam, que vocês não dependem de ninguém. E vocês precisam de um colírio para que vocês enxerguem. Vocês precisam abrir os olhos espirituais. Vocês precisam enxergar. Vocês veem, mas vocês não enxergam. Vocês estão cegos espiritualmente. Então, tudo que Jesus vai tratando com eles é no ramo espiritual, mas usando também elementos naturais. Jesus está mostrando: vocês têm dinheiro, vocês se acham autossuficientes, mas vocês são pobres espiritualmente. Vocês acham que não precisam de nada, mas vocês nem sabem que na verdade vocês são infelizes. Vocês acham que estão aqui num centro comercial muito importante, um centro têxtil, aonde vocês estão localizados, aonde vocês têm produtos raros como essa lã negra, mas vocês estão nus espiritualmente, estão passando vergonha espiritualmente com a sua nudez, porque vocês não têm mantido as suas vestiduras brancas, purificadas, limpas, sem máculas, sem manchas de pecado. Vocês acham que vocês enxergam, vocês acham que vocês sabem o que vocês estão fazendo, mas na verdade vocês estão cegos espiritualmente. Precisam ter os seus olhos espirituais abertos. Então Jesus traz uma repreensão severa e volta a dizer a uma igreja de Cristo. É por isso que nós, no meio cristãos, comumente nós ouvimos alguém dizer: igreja é um hospital da alma. Igreja é para quem realmente entende que necessita dos cuidados de Deus. É quem realmente compreende que não é autossuficiente e que precisa dos cuidados do Senhor. Jesus falou: eu vim ao mundo pelos doentes, por causa deles, porque os sãos não necessitam de médicos. Então a igreja é um lugar de tratamento, tratar a nossa alma, tratar a nossa mente, tratar muitas vezes até o nosso corpo, que é diretamente atingido pela nossa mente. Então, Jesus está fazendo essa repreensão à sua igreja, porque Ele quer restaurar, Ele quer o melhor para os seus.
Tanto que ele vai dizer em seguida: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele repreende, ele disciplina, ele corrige, ele castiga aquele a quem ele ama. Assim como o pai, como a mãe que ama o seu filho, que quer o bem para ele, quer que ele aprenda a ser uma pessoa correta, justa, ter valores, ética, disciplina, moral, bom comportamento, educação. Então, quando o seu filho precisa, você repreende, seja de maneira verbal, ou seja, até aplicando um castigo mais severo, obviamente que sem colocar o seu filho em uma aflição, sem trazer para ele uma punição que traga algum tipo de lesão ou algum tipo de sofrimento, sem passar dos limites. Até porque, afinal de contas, você ama o seu filho e você não quer causar mal ao seu filho. Mas tem momentos em que uma repreensão verbal funciona, uma bronca. Tem momentos que você precisa dar um castigo mais severo. E Deus faz isso com a gente e é para o nosso bem. Se Ele não se importasse conosco, Ele ia nos entregar aos nossos próprios desejos. Aliás, em muitos momentos na Bíblia, desde o Antigo Testamento ao longo da humanidade, nós vemos que em determinados momentos de rebeldia do povo, Deus os entregou aos seus próprios desejos. Não porque Deus não ligasse mais para o povo, até para que o povo visse o que ele iria conseguir se ele vivesse e fizesse aquilo que ele quisesse, da maneira que ele quisesse, sempre que ele quisesse. Então Jesus vai falar: eu repreendo e eu disciplino aqueles a quem eu amo. Então tudo isso é porque ele nos ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Seja zeloso, tenha zelo, tenha cuidado pelas coisas de Deus e se arrependa do seu pecado. E ele conclui essa carta dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, Deus, é educado. Ele não mete o pé na porta de ninguém. Ele não obriga ninguém a aceitá-lo, amá-lo, servi-lo. Pelo contrário, é uma escolha servir a Deus. É uma escolha aceitar a Cristo como Senhor da sua vida. Se Deus obrigasse alguém a alguma coisa, o mundo estaria perfeito. Ele iria obrigar todo mundo a aceitar a Cristo, ele ia obrigar todo mundo a amá-lo e a obedecê-lo. O mundo ia estar perfeito. Se o mundo está do jeito que está, é a maior prova de que Deus não obriga ninguém a nada. Mas cada um terá as suas consequências. Então, Jesus fala: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então, muitas das vezes, Jesus está querendo entrar na vida de alguém. E começa a falar com essa pessoa. E essa pessoa, ela entende que é Jesus que está falando. Deus dá a ela uma percepção. Calma aí, eu estou escutando uma voz. É uma voz que ela está querendo se relacionar comigo. E Deus, ele dá o entendimento para aquela pessoa compreender que é Ele que está falando. Mas muita gente abafa a voz de Jesus, finge que não está ouvindo, manda ele embora, não quer saber. Por isso que Jesus fala: eu estou aqui fora, eu estou aqui fora na porta do seu coração, eu estou aqui fora na porta da sua vida, eu estou aqui fora na porta da sua casa e eu estou batendo, batendo, batendo. Se
alguém escutar e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar na sua casa, eu vou ceiar com você. O momento de ceia é um momento agradável, um momento de comunhão. É um momento que você senta com a sua família, com seus amigos. Vocês comem, bebem, se alegram, conversam, têm prazer. Estão em união. Se você abrir a porta da sua vida, eu vou entrar. Eu vou ceiar com você e você comigo e nós vamos nos relacionar, vamos ter comunhão. Mas se não abrir, eu não vou entrar. Porque Deus não mete o pé na porta de ninguém. Não existe um ser humano no mundo que possa dizer: eu sirvo a Deus porque Deus me obrigou. Eu amo a Deus porque Deus me obrigou. Eu prego a palavra de Deus porque Deus me obrigou. Não há ninguém que possa dizer isso. E se alguém tiver a audácia de dizer, aquela boca é uma boca mentirosa, usada pelo pai da mentira, que é Satanás. Porque Deus não obriga ninguém a nada. A maior prova disso é o mundo estar, o caos que está. Cada um faz o que quer, da maneira que quer, acredita no que quer, acredita em quem quer. Se Deus obrigasse alguém a servi-lo, se Deus obrigasse alguém a crer nele, o mundo ia estar perfeito, todo mundo ia estar igual, fazendo tudo igual, agindo igual, fazendo tudo o que ele quer, ia estar tudo na ordem. Então Jesus, ele quer entrar na vida das pessoas, mas ele quer ser recebido. Ele não vai invadir a sua vida. Se você quer ter uma vida diferente, se você quer que Jesus entre na sua vida e faça milagres, você precisa abrir a porta. Você precisa permitir que ele entre. Se você está esperando que ele entre na força, na raiva, metendo o pé na porta, você vai morrer esperando. Ele não vai entrar na sua vida desse jeito. Ele entra na vida de quem recebe, de quem aceita, de quem o convida, de quem o chama, de quem abre a porta. É um convite. Por isso que muitos, quando vão falar da salvação, quando vão evangelizar, eles falam o seguinte termo: um convite à salvação. É um convite, sabe por quê? Convite não é ultimato. Convite não é ordem. Convite não é um mandato de busca, de apreensão. Um mandato. Convite, você tem a possibilidade de recusar. Convite você aceita se quiser. Você não é obrigado. Por isso que é um convite à salvação. Aceita quem quer. Tem gente que não quer. Tem gente que acha que não precisa ser salvo de nada. Tem gente que acha que consegue salvar a si mesmo se ele for uma boa pessoa e fizer coisas boas. Essa pessoa não entende que a salvação de Jesus não é através de mérito, para que ninguém se vanglorie contra Deus. A salvação de Jesus é de graça e é pela graça, pela misericórdia de Deus. Ninguém faz nada para merecer. Exatamente para que ninguém venha se vangloriar contra Deus. Então, Jesus fala: eu estou na porta e eu estou batendo. Hoje, Deus está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar e Ele quer tirar toda a mágoa do seu coração. Ele quer fazer uma faxina no seu coração, deixar o seu coração limpo, espaçoso, pronto para receber novos amores. Quando eu falo no plural, não são namorados, namoradas e um monte de gente, não. Eu estou falando amores no plural, amor de novos amigos, amor de um novo cônjuge,
amor de novas situações na vida. Então, não estou falando amores no plural de bagunça, não, por favor, hein? Então, Jesus, ele quer entrar na sua vida. Ele está hoje batendo na porta do seu coração, porque ele quer entrar no seu coração, tirar aquilo que te faz sofrer e deixar o seu coração restaurado. Mas ele só vai entrar no seu coração se você abrir a porta, permitir que ele entre. Se você disser, entra Jesus, o Senhor é bem-vindo. Ele hoje está na porta da sua vida batendo. Ele quer entrar na sua vida, arrumar toda a bagunça que você fez ao longo desses anos. Ele quer faxinar, tirar toda a sujeira, tudo que te faz sofrer, tudo que não precisa estar na sua vida. E ele quer te dar uma vida nova, perfeita. Mas você precisa recebê-lo. Entra Jesus, o Senhor é bem-vindo. E ele também está hoje batendo na porta da sua vida, do seu coração e da sua casa. Da sua vida, do seu coração e da sua casa. Ele quer restaurar a sua relação com seus filhos, a sua relação com seus pais, a sua relação com seus irmãos, a sua relação com a sua esposa, com o seu marido, a sua relação com os seus avós. Ele quer restaurar. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer jogar a bagunça fora. Ele quer limpar. Ele quer tirar tudo que estressa, tudo que não precisa estar ali. Ele quer tirar tudo que já passou da hora de sair. Toda briga, toda vergonha, toda traição, toda mágoa, todo grito, todo xingamento. Ele quer tirar tudo que não presta da sua casa e te dar uma casa nova, uma família restaurada, mais unida, mais feliz. Mas para ele entrar na sua casa, você precisa abrir a porta. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Abra a porta do seu coração, abra a porta da sua vida, abra a porta da sua casa para Jesus entrar. Às vezes a gente abre as portas para coisas tão ruins, abre as portas para ciúmes, abre as portas para inveja, abre as portas para fofoca, abre as portas literalmente para o fofoqueiro. Fica recebendo aí aqueles vizinhos, amigos, aquelas pessoas que só entram na sua casa para falar mal dos outros. Ou aquela pessoa que só sabe reclamar mal, só sabe reclamar da vida, falar mal dos outros. Abre a porta da sua casa, da sua vida, do seu coração para tanta coisa ruim, sentimento ruim, palavras ruins, coisas ruins, relacionamentos ruins. Está na hora de você deixar a porta da sua vida, do seu coração e da sua casa trancados para essas coisas ruins e abrir para Jesus. Só Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode fazer com que nós tenhamos uma vida melhor, um coração melhor, uma mente melhor, uma casa melhor, uma vida melhor. Ele só vai entrar se você abrir. É uma condição. E por fim, ele diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, imagina a honra, o prestígio de sentar-se no trono de Jesus e com Jesus. Em que reino da terra que um plebeu, que até mesmo um nobre poderia sentar-se ali no trono junto com o rei? Se tentasse, poderia até mesmo perder a cabeça, ser morto. Porque tronos são feitos para reis se assentarem. São lugares, não apenas uma cadeira propriamente dita para o rei sentar,
mas o trono, ele simboliza o local de poder. O trono daquele reino, o trono daquela nação é um trono forte, é um trono justo. Está se referindo não apenas à pessoa, o indivíduo do rei, está se referindo a todo aquele reinado dele. Está se referindo a todo aquele reinado que ele está ali exercendo, a todo aquele império. Então, o trono é um símbolo ali do lugar de poder. E Jesus está falando ao vencedor: eu mesmo colocarei sentado no meu trono junto comigo, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai junto com ele. Eu também farei isso com aquele que vencer. Sentará no meu trono junto comigo. Gente, imagina essa honra. Às vezes o ser humano, pela ganância, pela vaidade, ele briga, ele disputa. Tem até uma série muito famosa, né? Pela disputa ali pelo trono. E muitas vezes a pessoa, por vaidade, ela faz de tudo por um lugar, por uma cadeira na empresa que ela trabalha, uma cadeira de liderança, uma cadeira uma cadeira numa igreja. Tem gente que briga até por uma cadeira na igreja, né? Um cargo, uma ocupação. Tem tanta gente que briga por posições, né? A cadeira simboliza a posição, aquela hierarquia. E Jesus, ele está dizendo: eu mesmo darei de se sentar comigo. Você não vai precisar disputar com ninguém, você não vai precisar brigar, você não vai precisar lutar, não vai ter ali ninguém puxando o tapete de ninguém. Eu vou colocar o vencedor sentado no meu trono junto comigo. Essa é a honra que Deus tem para aquele que for, segundo Ele mesmo chama em todas essas cartas, de vencedor. É aquele que, mesmo passando por provações, não abandona Jesus, não solta a mão de Jesus. Até porque, se já está difícil segurando a mão de Jesus, vem aquelas correntes de água, tenta nos separar de Jesus, é Jesus nos segurando assim para cima, e a gente ali tentando segurar a mão de Jesus, e vem aquela onda, e vem aquela água, e tenta afastar, a gente segura firme, Jesus nos segura, e quando a maré acalma, a gente vê que a gente continua ali, de mãos dadas com Jesus. É assim que nós devemos nos manter. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não solte as mãos de Jesus. Até porque não há possibilidade de você conseguir viver e existir e resistir a qualquer coisa sem estar de mãos dadas com Jesus. Se estando com Ele às vezes já é difícil, imagina sem Ele. Aí não tem vitória. Com Ele, muitas vezes já é difícil de nós passarmos por tempestades, por ondas, por tormentas, mas Ele está conosco. Mesmo com Jesus no nosso barco, às vezes pode ser que entre água no barco, o barco pareça que está começando a afundar, o barco pode ser chacoalhado para um lado e para o outro, mas Jesus está no barco. Uma hora aquela tempestade vai passar, uma hora Ele vai mandar que o mar fique calado e tudo vai acontecer em plena paz, uma grande bonança. Isso estando com Jesus. Agora imagina sem Ele. É impossível de nós conseguirmos vencer. Então o vencedor, que todas essas igrejas que nós vimos, as cartas,
esse vencedor que sempre no final da carta Jesus fala e faz uma promessa, uma melhor do que a outra, esse vencedor somos nós, eu e você, que aconteça o que acontecer, não iremos soltar das mãos de Jesus, não iremos abandonar a nossa fé em Deus, não iremos retroceder, não iremos andar para trás. Eu espero que você tenha gostado do nosso especial, eu gostei muito, eu sempre aprendo bastante quando estou preparando algum vídeo para vocês. Deus é muito maravilhoso, a palavra de Deus ela é útil para todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Você pode ter certeza que tudo que você tem visto hoje em dia acontecer no mundo já está relatada nesse livro feito há milhares e milhares de anos. Então, creia na palavra de Deus, busque conhecer a palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Acredite você ou não. Então, busque trazer para a sua vida uma mudança. Nunca é tarde para mudar. Enquanto houver vida, enquanto você estiver vivo, sempre há possibilidade de mudança. Fazer faculdade, fazer o primário. Ai, era primário, né? Agora é ensino fundamental, tá bom. Fazer o ensino fundamental, fazer o ensino médio, fazer a faculdade, fazer a pós-graduação, fazer um curso de idiomas, aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar. Sempre há tempo de você trazer uma mudança boa para a sua vida, principalmente na sua vida espiritual. Não pense você, eu já estou com uma certa idade, vou começar agora. Vou começar agora a buscar a Deus. Eu vou começar agora a buscar estudar a Bíblia. Eu vou começar agora a ir para uma igreja. Sim, você vai começar agora. Porque você está vivo. Você está viva. Então, enquanto você estiver vivo, é o tempo de você fazer alguma mudança na sua vida, uma mudança para melhor. E não existe uma melhor mudança para a nossa vida do que estarmos cada vez mais próximos em comunhão com Jesus Cristo. Então eu deixo aqui para você esse convite à salvação, como nós falamos ainda há pouco. Se você nunca nem cogitou se tornar cristão, por que você não para cogitar agora? Depois de tudo que você ouviu até aqui, Deus é o único caminho que você tem para que você tenha um descanso eterno. Imagina viver todos esses anos nessa terra passando por tantos problemas e ainda passar a eternidade no sofrimento? Por que você não faz diferente? Por que você já não garante que a sua eternidade você vai ter paz que nunca vai acabar? Então a única maneira de você conseguir isso é confiando que Jesus é o único caminho para você seguir e entregando a sua vida, confie nele. Fale, Jesus, a partir de hoje eu quero ser tua, quero que o Senhor seja meu, eu quero ser seu, quero que o Senhor seja meu, eu entrego a minha vida nas suas mãos. A partir de hoje o Senhor é o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu para me salvar. Pronto. Você garantiu o seu descanso na eternidade. Porque a partir de agora o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar em você, para que cada vez você esteja mais íntimo de Jesus e da palavra de Deus. Agora, se o seu caso é outro, se em algum momento da vida você aceitou a Jesus, você talvez chegou até a fazer parte de uma igreja, talvez você até tivesse um cargo na igreja, você ajudasse a dar aula, ajudasse com as crianças, mas você acabou ficando morno, como nós vimos hoje a igreja de Laodiceia.
E aí você foi ficando morno, foi perdendo aquele fervor do início. Quando você percebeu, você esfriou. Você já não vai para a igreja, a tua Bíblia talvez você nem tenha mais, ou você não sabe onde está, talvez até pior. Você passa todo dia por ela em cima do REC, pegando poeira, mas você nem abre. Você também ainda tem tempo de voltar a se relacionar com Jesus. É só você se arrepender. Se arrepender é ter consciência, é cair em si de que você errou, mas você não quer errar mais. Você errou, mas você não quer continuar no erro. E Deus é tão misericordioso que Ele está sempre pronto a perdoar alguém. O perdão de Deus está sempre na mão de Deus, para Ele jogar em cima de todo aquele que se arrepende, porque Deus gosta de perdoar. Ele prefere perdoar do que punir. Esse é o nosso Deus. Então se arrepende de ter se afastado de Deus, abandonado a igreja. Diz para o Senhor: Pai, eu me afastei do Senhor, mas eu quero voltar, eu me arrependo, me perdoa. Tenha certeza que antes de você terminar a sua oração e falar amém, Deus já te perdoou. Porque Ele vai ver sinceridade no seu coração. E a partir de hoje você volta à comunhão com Deus. Você volta a buscar o Senhor e pede ao Espírito Santo que Ele vá reaquecendo o fervor que você tinha no começo. Esfriar e ficando morno acontece, é normal, pode acontecer, mas a gente não pode se acomodar e achar que desse jeito tá bom. Porque como nós já falamos aqui hoje, para uma água quente ficar fria, antes ela fica morna. E esse foi o maior problema da igreja de Laodiceia, que Jesus bateu firme com a repreensão. Então não vamos dar mole, não vamos brincar com a nossa vida espiritual. Assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, fazendo dieta, academia, tomando remédio, evitando alguns excessos, a gente precisa cuidar do nosso espírito. É muito mais importante. Então que Deus te abençoe. Obrigada por você ter nos acompanhado durante todo esse especial. Assista todos os vídeos que estão aí e, por favor, compartilha, não deixa de compartilhar. Tem muitas pessoas que precisam receber esses vídeos e eu tenho certeza que 2 palavras que elas ouvirem desses vídeos que nós colocamos aqui serão usadas por Deus para trazer entendimento para essas pessoas e para começar a mudar a vida delas. A gente vê tanta besteira na internet, tantos vídeos tolos, inúteis, que são compartilhados milhares de vezes. Por que não compartilhar a palavra de Deus para gerar vida e esperança nas pessoas? Então, essa possibilidade está nas suas mãos. Você só não vai compartilhar a palavra de Deus se você não quiser. Mas se você quiser abençoar a vida de alguém, compartilhe esse vídeo e tantos outros que nós temos aí no canal. Muito obrigada pela sua companhia. Pelas minhas contas, esse é o nosso vídeo de número 200. E eu quero louvar a Deus por isso. O nosso canal está crescendo e diariamente, se Deus permitir, nós vamos colocar vídeos aqui, sempre falando da palavra de Deus, trazendo sempre aquilo que está na palavra de Deus. A prioridade não é agradar as opiniões. Então, se você tiver críticas a fazer, fique à vontade, contanto que sejam respeitosas, fique à vontade. Mas o nosso compromisso realmente é trazer a verdade, é trazer a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Isso é o que nos faz estar aqui, mesmo sem estrutura, mas com um compromisso. Levar as pessoas à verdade, a conhecerem a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.